E aí, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula com esse vídeo que eu encerro a semana. Então, esse vídeo tem aula e atividade junto. Então, nós vamos acompanhar a aula que se chama Leitura, Poesia e Poema. Por que que eu escolhi poesia e poema? Porque eu recebi hoje, provavelmente vocês já pegaram o material aí na escola, né? Uma boa parte dos alunos, a maioria já recebeu. E aí eu vi que naquela prova da AP tem uns dois ou três poemas, é, então é uma coisa que eu achei interessante fazer uma aula de leitura e fixar essa questão de poesia e poema para ajudar vocês a realizar a avaliação da AP, tá? É, é um conteúdo importante, normalmente a gente estuda isso no sexto ano, mas não custa nada relembrar, e aí é uma aula que a gente inclui aí, e conhecimento nunca é demais, e por aí nós vamos, ok? Então é leitura, poesia e poema, a aula a partir de agora, com atividade no final, então tem que acompanhar a aula, tem que assistir a aula completa para poder responder, mandar o e-mail. Eu já fiz um tutorial de como mandar e-mail. Quem tiver com dúvida, me passa, me posta aqui nos comentários do YouTube que eu coloco o link do tutorial. É, Vale a pena ver aí quem está com dificuldade acompanhar, tá bom? Leitura, poesia e poema, começando a aula agora. Então, nós vamos começar a aula com uma leitura. Vou fazer como nós fizemos na aula anterior, que também era de leitura. Vou dar um tempo para vocês lerem, e aí eu leio e aí a gente interpreta junto, tá? Vamos lá, pode começar a leitura a partir de agora. E aí, conseguiram fazer a leitura? Acharam difícil o texto? Eu acho que é tranquilo o texto, né? Tirando uma palavra ou outra, mais distante um pouco do que a gente está acostumado, mas eu acho que dá para entender bem, né? Não vai precisar nem fazer uma interpretação muito aprofundada. O título do poema é Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto,
e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Cecília Meirelles. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar de lição é que ler um poema é diferente de ler um texto narrativo, por exemplo, ou uma notícia jornalística, ou um texto publicitário que a gente leu tanto no ano passado. Então, ler um poema, a gente já estranha um pouco no começo pela estrutura. Então, a gente vê que não é um texto corrido, é um texto que tem um certo ritmo, né? É um texto que não tem tanta influência gramatical, como eu posso dizer, ele não segue tantas regras gramaticais. É como se fosse algo mais sofisticado, algo mais próprio do autor do poema, do eu lírico. Então, ele não segue as regras gramaticais convencionais, digamos assim, mas ele segue umas regras próprias, né? Há uma coisa que liga. Eu tô falando assim porque eu não quero entrar direto no conteúdo, senão eu vou falar um pouquinho do que a gente vai ver mais pra frente. Há outras regras que ligam as frases, né? É, Então, o poema ele é um texto muito característico, né? E a primeira coisa que a gente tem que aprender é diferenciar um poema de um texto normal, de um texto corrido, né? É claro que a pessoa bate o olho, vê essa estrutura, né, de texto e essa quebra de página, de linha, né? Nessa quebra de linha, ela não é acidental, ela é feita de propósito, porque há uma estrutura poética, há uma intenção. Então, essa quebra de linhas, ela é intencional para criar um efeito na leitura, né? Por isso a gente não pode ler o poema como se estivesse lendo um texto corrido comum, né? Então o poema ele tem essa estrutura e aí e essa estrutura dita o ritmo da leitura. Então o ritmo da leitura precisa seguir essa estrutura montada pelo autor, né? Então agora vamos sair um pouco da questão estrutural do texto, da análise linguística, e vamos pensar um pouco na análise de sentido. O que vocês entenderam aí desse poema? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. O que será que diferencia o poeta das pessoas ditas normais, comuns? Será que é uma habilidade de ver a vida de uma forma diferente? De perceber coisas que os outros não percebam, talvez? Vamos segurar para a gente ir pensando. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Então ele não se alegra e nem fica triste. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto. Então, não importa o que aconteça, a única certeza do eu lírico aí, e daqui a pouco eu já explico o que é o lírico, mas a única certeza dessa pessoa que fala é que ela canta. Então, todas as outras coisas não têm importância, porque a canção é tudo. E aí ele mostra uma crença. Tem sangue eterno, a asa ritmada. Ou seja, aquilo que foi cantado, ele permanece eternamente, ainda que mais tarde o eu lírico, né, venha a padecer, que é o que ele diz no último verso. Em um dia sei que estarei mudo,
mais nada. Então, esse estarei mudo talvez seja uma alusão à questão da morte. É poético, né? Então, é, se vocês tiverem uma outra interpretação das coisas ou dúvidas sobre o vocabulário, posta aqui embaixo, né? E aí, com esse poema que eu quero propor a primeira reflexão da aula, que é a diferença do poema e da poesia. Então, a maioria das pessoas acham que esses dois termos eles são sinônimos e não necessariamente, né? Tem uma relação, é óbvio, né? Até porque a estrutura lexical, a estrutura da palavra, é, de forma morfologicamente, ou seja, da estrutura da palavra, é muito parecida, poesia e poema, né? São palavras muito parecidas, mas elas não são necessariamente sinônimos. Sim, uma tem relação total com a outra, mas elas não são sinônimos. Então, para a gente entender o que é poesia e poema, nós vamos a continuar aqui a ver a aula. Então, presta atenção no próximo slide. Então, qual que é a diferença entre poesia e poema, né? Poesia, segundo o dicionário Aurélio, do século XXI, é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem que se combina sons, ritmos e significados. Já o poema é definido como a obra em verso ou não em que há poesia. Então, essa é a diferença. Quando falamos em poema, estamos tratando da obra, do próprio tema, texto. E quando falamos em poesia, da arte, da habilidade de tornar algo poético. Uma pintura, uma música, uma cena de um filme também pode ser poéticos. Então, olha que interessante esse último trecho. Uma pintura, uma música, uma cena de um filme também pode ser poético. Então, o poema, a gente pode definir assim a grosso modo como gênero textual, né? É um gênero textual em que o suprassumo é a poesia. Então, a poesia, que é uma certa capacidade de, aliás, uma sensibilidade de transcrever algo visto fora do texto e transcrever num poema, que é a estrutura textual, que carrega a poesia. Mas a poesia não é necessariamente o poema em si. Então, eu posso criar uma cena poética que não vai ser o poema. Então, o poema ele é a estrutura textual dotado de poesia. É difícil definir as características próprias de um poema. Um texto escrito em versos rimados é um poema, mas outro sem rima também pode ser. Então, a questão é ser poético, né? E ter uma estrutura, ainda que não tenha rima em todos os versos, o que tem que ser mantido é a alma poética. Então, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para a gente observar e saber identificar a estrutura de um poema. Um texto cujas palavras se organizam na folha de papel lembram a forma de um girassol, também pode ser um poema. Então, desde a estrutura em como as palavras são colocadas, e isso eu estou falando da estrutura gráfica mesmo, não é nem a estrutura textual, mas a forma como ela é escrita no papel. Então, é, um texto que seja poético não é necessariamente um poema. Então, para dar um exemplo disso, eu separei um texto que eu gosto e inclusive, eu acho que eu já li com vocês. Eu não tenho certeza se foi na sala de vocês, mas eu já li no Albergaria. E aí é um texto que é dotado de poesia, tem uma alma poética, ou seja, uma sensibilidade, mas não é necessariamente um poema, é uma narrativa. Então,
Poesia e poema são coisas distintas. Vamos fazer a leitura? Primeiro eu vou deixar vocês lendo, então eu vou dar aquele tempo para vocês fazerem a leitura. E depois eu leio. E aí, como é um texto mais denso, a gente lê juntos. Pode ser na terceira vez? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês lerem. E aí, conseguiram ler? Eu vou fazer a leitura agora, e aí vocês acompanham junto comigo. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois, guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas, pelos elevadores, pelo café, como era tocante vê-los no 17. O homem grave de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante moca, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava a laranjada por um canudinho especial. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrima. E disse o homem ao peixinho: Não, não me assiste o direito de te guardar comigo, porque roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira, não, não e não. Volta para o seio da tua família, e viva eu cá na terra sempre triste. Dito isto, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho na água. E a água fez redemoinho, que foi depois serenando, serenando, até que o peixinho morreu afogado. Então, é um texto que a gente lê a primeira vez, a gente fica até confuso. Mas depois que a gente
invoca a questão poética, a gente consegue perceber que algumas coisas, talvez ele diga algumas coisas que não seja necessariamente a intenção do autor, mas algo que ele quer despertar no leitor, né? Então, esse texto fala muito sobre a questão de pertencimento, né? De juntar uma pessoa, de forçar a pessoa a ficar com você e não respeitar, não dar espaço para ela. Então ele cria uma metáfora, né? Uma metáfora. Então ele cria toda essa narrativa, né, para lidar, para falar sobre a questão de posse. É, é legal esse texto e vários outros do Mário Quintana. Para quem não conhece, é um poeta que é aqui do sul do país, muito famoso e ele é bem contemporâneo a gente. Ele morreu há pouco tempo, mas até poucos anos atrás ele estava vivo e produzindo bastante coisa. Vamos dar continuidade? Então, é, agora eu vou falar um pouquinho sobre os elementos do poema e, e quando eu falo dos elementos do poema, eu estou pensando naquele poema mais tradicional, que foi o parecido que a gente leu no começo da aula, tá? Lembrando que na mesma aula eu já expliquei que pode ser que o poema não tenha rima, não tenha uma estrutura de verso tão tradicional como é a maioria dos poemas, mas a gente precisa conhecer a nomenclatura, né? Até porque isso cai em prova para quem vai prestar o vestibulinho, o vestibular, então é interessante ter esse conhecimento. Mas aqui eu estou falando do poema tradicional, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma definição bem rústica, bem simples e direta. Poema, conjunto de versos. Então, o que que são os versos? São as linhas do poema, né? Linha de uma composição poética dotada de um ritmo e cadência determinados. Então, lembra que eu falei que o ritmo do poema, quem faz é o leitor, mas há uma intenção de quem escreve. Por isso que ele não segue aquela estrutura tradicional de um texto corrido, né? Aí tem a estrofe, que são os grupos de versos que formam geralmente sentido completo num poema. Então, as estrofes do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço em branco. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente ver. É aquele poema que nós lemos, do motivo. Ó, aqui é a primeira estrofe, o primeiro verso, os versos são as linhas e aqui é a primeira estrofe. Aqui a segunda é que por conta do espaço, do espaçamento, eu deixei ele mais junto, mas normalmente há uma linha, um espaço maior entre as estrofes, ok? Então vamos lá, vamos voltar para aquele slide. O ritmo. Então, o ritmo do poema é a sucessão de sons fortes, sílabas tônicas, e sons fracos, as sílabas átonas, repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade, melodia ao poema. Então, há uma certa musicalidade. Tanto que quando a gente pega muitas músicas aí, quando a gente lê letras de música, a gente vê que eles têm uma estrutura muito parecida com a estrutura do poema, né? Porque o poema tem essa questão de musicalidade incluída nele. Então, vamos para a próxima tela, porque a próxima tela vai falar de um dos elementos do poema, que é o mais famoso, que todo mundo percebe, todo mundo sabe, né? Que é a rima. Então, o poema tradicional, ele rima, né? A rima mais tradicional do poema é aquela rima das últimas palavras de forma intercalada. Últimas palavras do verso de forma intercalada, né? Mas aqui nessa descrição a gente vai conhecer também que há outras formas, né? Não só sendo a última palavra. Então, rima é recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Então tem a ver com som. Esse som
é proposital. Então, é bem construído. A pessoa o autor que cria o poema, então ele cria necessariamente usa as palavras certas para criar esse efeito sonoro, né? Consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio, rima interna, ou no fim, que é o mais tradicional, rima final do verso. Aqui vamos deter-nos nas classificações que mais interessam para a composição de poemas. Então, a rima é um recurso bem característico do poema, então um dos elementos bem característicos, ok? Uma observação é que no poema as pausas existem não necessariamente através dos sinais de pontuação. Eu até já falei isso no começo da aula, né? Então, aquela quebra de linha, ela é feita justamente para dar o tom das pausas. Então, e para criar tipo uma melodia ao longo da leitura do poema. Então, mas as palavras provocam a melodia e o ritmo é determinado por elas e pela sequência de sons. Então, não é feito aquela quebra de linhas assim só para ficar bonitinho. Não. Há uma estrutura de leitura. Então, há uma estrutura, um ritmo de leitura, há uma certa melodia que, combinado com os sons, cria algo poético, né? A distribuição das sílabas átonas e tônicas e o tamanho do verso determinam o seu ritmo. E para medi-lo, é necessário observar a quantidade e intensidade das sílabas. Então, não vem o caso agora, né? Não vem o caso agora, mas é possível fazer uma análise de um poema contando as sílabas, né? Tem autores que se preocupam de dar a quantidade exata de sílabas para cada verso. Então isso até é meio que matemático, é artístico e matemático até, porque se você contar o número de sílabas, bate certinho com o número de sílabas que aquele verso faz par, então cria uma estrutura não só melódica, mas assim, contada, né? Não veio o caso a gente analisar um poema agora sobre essa perspectiva, mas vale a pena a gente saber que existe isso, né? Esse recurso, que isso muitas vezes é utilizado. E agora eu vou falar do eu lírico. E aí é uma coisa importante que gera muita dúvida, mas muita dúvida mesmo, porque quando se tem esse eu lírico, ninguém entende nada, o pessoal fica confuso. Então, eu já falei em sala de aula, mas vale a pena frisar de novo. Inclusive na AP, na prova da AP, tem questões que falam sobre o eu lírico. Então a gente precisa entender o que é o eu lírico, tá? O eu lírico, para ficar bem claro, assim, não é tão simples assim a definição, mas para a gente fixar uma ideia, o eu lírico funciona como o narrador funciona como uma narrativa, na narrativa. Então, o que que é o narrador na narrativa? Não é aquela voz que conta a história? Então, quando você está lendo, praticamente você está vendo, ouvindo uma voz contando a história, que é o que a gente chama de narrador. Inclusive, no sexto ano, né, que é o sexto ano que a gente aprofunda bem sobre narrativa, a gente descobre que tem vários tipos de narradores, tem vários tipos de foco narrativo. Quando a gente está estudando narrativa, a gente descobre isso. O eu lírico funciona mais ou menos da mesma forma. Então, o eu lírico é a voz que conta o poema, né? E o eu lírico nem sempre é o autor poeta, ou seja, não é necessariamente o autor poeta. Pode ser que o eu lírico seja um personagem a partir do poeta, né? Vamos ler o texto, ó. Você sabe o que é eu lírico? Existem outras denominações, então existem outros nomes. Cuidado, eu sempre falo isso quando tem prova de vestibulinho, vestibular. Às vezes
a pessoa que desenvolveu a prova, ela não vai usar aquele nome, aquele termo específico que a gente aprendeu na aula, né? Então toma cuidado. Há algumas aulas atrás que a gente estava falando de estrangeirismo, eu frisei bem isso. Às vezes na prova vai falar barbarismo no lugar de estrangeirismo. É a mesma coisa, são sinônimos. Só que é bom a gente conhecer essas nomenclaturas, porque talvez a pessoa que desenvolva a prova seja uma pessoa de mais tradicional, que tenha estudado de uma outra forma, e aí ela vai colocar a nomenclatura que para ela é mais interessante. Então, cuidado com isso, tá? Então, existem outras denominações, como o eu poético ou sujeito lírico. Então, ouvindo o eu poético ou sujeito lírico, saibam que a gente está falando do eu lírico. Mas o termo mais conhecido e divulgado é esse, eu lírico. Esse termo designa uma espécie de narrador do poema. Então, é a pessoa que está falando o poema, é a voz que fala o poema. E assim seria chamado se não estivéssemos falando dos textos literários, sobretudo do gênero lírico. Quando você lê um poema e percebe a manifestação de um eu literário, aquela voz, aquela personagem presente nos versos, não é necessariamente o autor real do poema. Aí você vai se perguntar, professor, mas não é a Cecília Meirelles que escreveu o poema? É, mas o eu lírico muitas vezes é um personagem que parte da sensibilidade da Cecília Meirelles. Vocês estão entendendo isso? Dá para entender? Quando a gente fala de narrativa, e aí que a gente fala do. Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou no sexto ano sobre narrador-personagem. Que o personagem era um narrador da história. Então era um dos personagens da história contava a história. Então a voz que contava a história era um dos personagens. Então na narrativa, isso é bem fácil de entender, né? Então pode ser que dos personagens são os que contam a história. Então, no poema funciona mais ou menos da mesma forma. Então, o eu lírico nem sempre é o autor, ou seja, nem sempre é a opinião do autor que está sendo colocada lá. É óbvio, é uma coisa que parte do consciente do autor, então da inteligência do autor, mas às vezes ele cria uma espécie de personagem que manifesta a sua a sua poesia. Então, nem sempre é o autor real do poema. É preciso compreender a diferença entre poeta e o eu lírico. Não devemos confundir a pessoa real com a entidade fictícia, ou seja, personagem é uma mesma coisa que entidade fictícia. Claro que o poema não está isento de subjetividade do seu criador, ou seja, por mais que seja um personagem, o eu lírico, há algo que, lógico, as ideias partem do criador, né? Mas no momento da escrita, uma nova entidade nasce, desprendida da lógica e da compreensão de si mesmo. Fatores que nunca abandonam quem escreve os versos, autor, poeta, né? E é interessante, no nono ano a gente não estuda muito texto literário, mas tem um autor português que se chama Fernando Pessoa, que ele tinha várias personalidades quando criava os seus textos. Então, é, ele tinha, inclusive, cada personagem, cada personalidade dele tinha um nome específico. Então, ele, um determinado texto era criado por um personagem dele de um determinado nome. Depois um outro texto tinha e esse texto específico de um personagem era totalmente diferente, tanto as ideias quanto a estrutura da escrita, tanto o gênero, era totalmente diferente dessa segunda personalidade que ele criou. Então ele tinha várias personalidades. E atualmente no rap, no rap norte-americano principalmente, acontece isso. Tem cantores, se eu não me engano, tem um cantor que chama Tyler the Creator, o nome dele, que ele faz isso.
algumas músicas, é ele que escreve as músicas, mas ele cria um personagem e que fala da sua própria realidade, das coisas que ele vive. Então ele cria um personagem específico para para uma série de músicas e aí outro personagem para outra série de músicas. Então ele vai mudando de personagem, ou seja, ele pensa como uma outra pessoa, com uma outra vida, uma outra realidade, inclusive falando da sua própria realidade como se fosse real, mas ele cria um personagem e esse personagem escreve a música. É um negócio muito doido, mas é, é interessante. A cantora Nicki Minaj também fez isso já em alguns álbuns dela. Então tem uma série de rappers que usam esse instrumento, né, de criar um personagem e aí o personagem criar a música. Então, tipo, na verdade ele cria a música na perspectiva de um personagem. É bem interessante isso. E agora a gente vai ler um outro poema e esse poema eu não vou fazer a interpretação, vai ficar para vocês. E essa vai ser a atividade da semana para a gente fechar essa segunda semana de aula, tá bom? Então, depois dessa aula, a gente fechou a primeira semana, a segunda, desculpa, a primeira semana já foi fechada, a segunda semana de aula a gente fecha com essa atividade, ok? Então vamos ler lá o poema. Primeiro, vou deixar um tempinho para vocês lerem, é bem curto, então vai ser rápido. E daqui a pouco eu leio e aí eu explico para vocês a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes. E aí, o que vocês entenderam desse poema? Vamos para a atividade? Então, são perguntas, precisa copiar a pergunta, tirar foto, encaminhar por e-mail. Quem entregou as atividades da semana passada já sabe como funciona. Então, né, mesmo formato, o e-mail é o mesmo, tudo certinho, ok? Vamos lá. Atividade, primeira questão. Qual que é o tema do poema Convite de José Paulo Paes? Então, na opinião de vocês, sobre o que é o poema? 2. Por que para o poeta a poesia é brincar com as palavras como se brinca de bola, papagaio e peão? Então, por que vocês acham isso? Essa questão 2 não existe certo e errado. É a sua opinião, ok? 3. Por que brincar de bola, papagaio e peão é diferente de brincar com as palavras? Então, 4.
Você já brincou de poesia? Já usou as palavras para fazer poesia? Então fala um pouquinho sobre a experiência de vocês. Vocês já fizeram alguma poesia na escola ou fora? Ou eu vou estender um pouco essa questão para vocês já criaram alguma música, alguma letra de música, uma paródia que tem elementos da poesia, do poema? Então, vocês já criaram algo? Lembrando que poesia é diferente de poema, tá? Vocês já criaram algo poético? É essa a pergunta. 5. Você saberia dizer por que o poema se chama Convite? Por que será que ele usou esse convite como nome? Beleza? Então você vai responder as questões. Essas questões aqui, a maioria, tirando a primeira, é a maioria de opinião. Então, vocês se expressando, ok? Então não vai ter certo e errado a partir da segunda. Ou seja, tirando a primeira, da 2 a 5, não tem certo e errado, é vocês expressando a opinião de vocês, ok? Diego Batista, arroba professor, ponto educacão, do cacau.sp.gov.br. Aguardo a sua atividade, a gente se vê na semana que vem. Uma boa semana para você, bom final de semana para vocês, para quem está vendo perto do final de semana, e para quem não está também vai chegar o final de semana, então aproveita o final de semana, fique em paz, boa sorte aí, aproveita esse tempo de pandemia para estudar bastante, presta bastante atenção na aula, não faça só as atividades do professor de português, façam de todos os professores, então a gente está se esforçando ao máximo para suprir essa falta de contato tete a tete, tá bom? Beleza, um abraço e tchau, tchau.